Viu, João? Somos uma sociedade diferente. Nos últimos 100 anos, o perfil da população brasileira se alterou radicalmente. Somos mais numerosos, vivemos mais. Somos, em média, mais velhos também. As mulheres invadiram o mercado de trabalho e hoje atuam em todas as esferas da sociedade. E elas merecem muito mais. O número de filhos por família despencou e, consigo, a quantidade média de jovens em nossa sociedade. Oi, meu nome é Alexandre Uric, professor de Geografia, e hoje conversaremos um pouquinho sobre a demografia brasileira. O movimento histórico que conduziu à drástica mudança na sociedade brasileira, transformando-a completamente nos últimos 100 anos, pode ser chamada de transição demográfica. Há 100 anos, éramos um país completamente diferente. Ainda não tínhamos entrado efetivamente na era industrial. Assim, ainda sem investimentos nas áreas de saneamento e saúde, a taxa de mortalidade era elevadíssima. E com essa mortalidade tão alta, junto com a natalidade, que também era elevadíssima, né? Lembra aí que o Brasil é um país, na época, rural. Em um país rural, as pessoas têm, em média, muito mais filhos. Isso fez com que a quantidade de jovens fosse muito alta e a de idosos baixa. Se a gente fosse analisar aqui agora a pirâmide etária brasileira, seria uma pirâmide de base muito larga, né? Porque a base é relativa aos jovens, e o topo bem estreito, relativo à baixa quantidade de idosos que a gente tinha na época. Contudo, ali na década de 40, as coisas começam a mudar e o Brasil começa a entrar efetivamente na transição demográfica que eu acabei de mencionar. Na década de 40, os investimentos começaram a fluir para o setor de saneamento e saúde. Lembra que na década de 40 o Brasil já entrava efetivamente em sua era industrial. Esses investimentos fluindo derrubaram bastante a mortalidade, e com essa mortalidade caindo e a natalidade permanecendo bem elevada, a gente entrou efetivamente no que chamamos explosão ou boom demográfico brasileiro, devido ao grande crescimento vegetativo do Brasil na época. Lembra que crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. Natalidade era muito alta, mortalidade estava caindo, então o crescimento vegetativo se manteve também em franco crescimento. Já a partir da década de 70, o perfil da sociedade brasileira era bastante diferente. Na década de 70, o Brasil já era um país urbanizado, ou seja, com mais da metade das pessoas morando nas cidades. Sendo assim, a quantidade média de filhos por casal despencou. As pessoas começaram a pensar várias vezes antes de ter o primeiro filho, já que na cidade o filho representa muitos gastos para o casal. As mulheres, por sua vez, entraram no mercado de trabalho. Isso foi um processo crescente a partir de então. E as mulheres no mercado de trabalho, elas pensam 1000 vezes antes de ter o primeiro filho, já que ter um filho vai tornar a carreira dela profissional um pouco mais dificultosa. Um outro ponto importante é a gente lembrar que os métodos contraceptivos são mais facilmente disseminados na cidade. Juntando esses pontos, a gente tem ali, como resultado, uma abrupta queda, por sua vez, da natalidade. A natalidade na cidade, com a população urbana, não mais rural, ela passou a cair bastante, rumando ali em direção à mortalidade que já tinham caído já no período anterior, na fase anterior da transição demográfica. Sendo assim, já 2010, mais ou menos, né? Agora, recentemente, 10 anos atrás, a gente já tem uma sociedade muito diferente da década de 70. Uma sociedade onde a quantidade de jovens é muito menor e a quantidade de adultos e idosos muito maior. O Brasil hoje é um país de idade média em torno ali de 30 anos. Já lá na década de 70, a idade média era muito baixa, era de crianças. Então, o Brasil tem um perfil muito diferente. Mas isso também traz alguns problemas muito importantes que a gente precisa conversar sobre a sociedade brasileira. E o principal problema é, com a elevação do número de idosos, que já se aponta aí nas próximas décadas para o Brasil, a gente começa a observar uma redução, uma provável redução da mão de obra brasileira.
e, por outro lado, uma pressão crescente sobre a Previdência Social brasileira. Isso é desafio para o futuro, enfim, para vocês resolverem no futuro do Brasil e, enfim, espero que isso aí se contorne da melhor maneira possível, tá? Galera, um abraço para vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado muito. Abraço.